Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui novamente, demoramos um pouquinho para poder gravar, né, para poder compartilhar essa mensagem, mas estamos de volta. Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre resposta de orações. O nosso texto base é Tiago 5, 16, 18. Eu vou ler o texto para vocês então, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. A gente trouxe aqui o exemplo de Elias, né? Nós sabemos que ele era um grande homem de oração, foi um grande homem de oração. E ele orou, pediu a Deus e, né, na oração dele ele pediu que não chovesse e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele pediu que chovesse e Deus concedeu esse pedido a ele e choveu. Então nós sabemos que Elias nos deixa um grande testemunho, um grande exemplo do poder da nossa oração, né? E da resposta de Deus. Muitas vezes a gente ora e a gente ora por meia hora, 10 minutos, 20 minutos, e daqui a pouco, quando a gente levanta, quando se passa meia hora, nós até esquecemos do que nós pedimos a Deus, do que nós oramos a Deus. Eu acredito que é muito importante a gente ter em nosso coração os desejos, quais são os desejos do Senhor. E nós podemos buscar isso com a intimidade com Deus. Ou seja, quanto mais orarmos, quanto mais estarmos próximos do Senhor, mais a nossa vontade será a vontade de Deus. Tiago, ele até fala sobre isso, né? No capítulo Sim. 4, um pouco antes desse texto que nós lemos, ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Então ele fala sobre nós orarmos e pedirmos de uma forma egoísta. Pedimos para que a gente possa usufruir sozinhos, só para nós, sem nos preocuparmos se aquilo vai realmente... Qual que é a motivação do nosso pedido? Vai vir de encontro às necessidades de outras pessoas que estão ao nosso redor, porque nós fazemos parte de um corpo. A Bíblia deixa claro isso, somos parte de um corpo, somos membros, nós precisamos nos reunir com os outros irmãos na igreja. Então, precisamos estar atentos a isso, para quando orarmos, colocarmos diante de Deus as situações que envolvem todas as pessoas que fazem parte desse corpo, e não Sim, só nós. que não, as nossas orações não sejam egoístas. aquelas coisas, né? de pedir, No ponto de eu preciso disso, daquilo outro, até em só uma para outra, nós. até em uma outra linguagem, este mesmo versículo, ele traz assim: e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, muitas vezes a gente pede casa, a gente pede um carro melhor, a gente pede móveis, roupas, uma faculdade. Mas qual que é a motivação? O que é que está nos levando a pedir isso? E o que é que nós fazemos depois de pedir isso? Por exemplo, a gente fica atento aos detalhes, porque Deus fala com a gente durante todo o tempo. Nós tivemos uma experiência essa semana, particularmente o Éder teve uma experiência essa semana, no qual ele orou e Deus respondeu para ele claramente em um sonho que ele teve na sequência. E isso acontece diariamente não a questão do sonho, mas a questão das respostas de Deus. Eu acredito que nós estamos sempre recebendo informações. Deus, ele fala conosco. Muitas vezes as pessoas nem acreditam que Deus fala tão claramente, mas ele fala através da palavra, ele fala através do pastor da igreja, de uma pregação, de um irmão, da oração de outro irmão,
De uma eu tive essa criança. experiência através de sonhos, também Deus fala conosco. E o grande problema é que muitas vezes nós não nos preocupamos em orar, talvez porque não cremos que Ele vai responder dessa forma, e aí não estamos atentos. De repente Deus está nos dando resposta, está nos dando direção. E às vezes não é como nós queremos. E a gente, como a gente não tá, aquilo que nós conversamos essa semana, muitas vezes quando a gente manda uma mensagem para alguém, um WhatsApp, a gente fica atento, né? Tá sempre olhando para ver se veio a resposta, se não veio. Um e-mail, quando a gente está esperando um e-mail de alguém, a página, fica atualizando para ver se chega esse e-mail, olha num dia, olha no outro dia, de manhã, à tarde. E então é comum quando estamos esperando algo, nós estarmos atentos. E muitas vezes nós não colocamos as nossas necessidades diante de Deus e às vezes Ele está dando respostas, mas como a gente não está esperando, a gente não presta atenção. Lembrando o mesmo caso de muitas vezes você recebe lá uma mensagem, um e-mail importante, como você não está aguardando aquilo, se perde lá, você às vezes nem vê, passa abaixo. Depois de 1, 2 semanas você vai olhar, nossa, eu recebi esse e-mail, eu nem tinha percebido. E às vezes as respostas de Deus são da mesma forma. Sim. Ele nos dá, mas a gente não está atento. Então, orar, eu creio que é importante a experiência que nós temos tido, porque quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus, nós ficamos atentos, nós ficamos prestando atenção nos detalhes das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, isso é um aspecto muito importante. E às vezes nós buscamos resposta em lugares errados, né? Nós sabemos como existe nos dias atuais falsos profetas, né? E às vezes nós esperamos uma resposta sobrenatural. Mas Deus age no simples, Deus age no comum, no dia a dia também, e né? diretamente com a gente. Porque nós temos esse acesso com Deus direto. Temos aquela ideia, de repente, muitas vezes que é passado até para nós, que Deus ele não fala com a gente precisa ir na igreja, precisamos da oração do irmão que tem uma fé muito grande, o pastor da igreja que é quem vai receber, quem vai ter esse acesso com Deus, até porque houve uma época onde isso era muito forte, né, que o pastor, a pessoa a figura do religioso era quem tinha o acesso a Deus, e hoje não é assim. Nós temos um exemplo que nós estudamos, que está lá em Atos, no capítulo 8, logo depois que existe aquela dispersão, né? Estevão é morto e aí os discípulos são todos dispersos, eles são perseguidos, eles saem de Jerusalém, e aí Felipe vai para Samaria, prega, e aí tem um mágico lá, o Simão, que ele começa a seguir. Ele ouve o evangelho, ele é uma pessoa muito conhecida, e ele começa a seguir Felipe, mas no final da história de Simão, a gente percebe que as intenções dele não eram corretas. E aí, quando ele recebe aquela repreensão de Pedro, ora para Deus para ver se Deus vai te perdoar desse teu mau intento aí do teu coração. E ele olha para Pedro e fala, não, ora você para mim, para que não aconteça tudo isso que você está falando. Então a gente percebe que ele não entendia que ele tinha acesso a Deus. Ele pede para que Pedro ore. Então, isso acontece hoje. Tem pessoas que acham que ela não tem esse acesso a Deus. Ela depende de outras pessoas orarem por ela. Sim. E isso não é verdade. Nós temos acesso. Foi isso que Cristo na cruz conquistou para nós. A morte e principalmente a ressurreição do Senhor Jesus nos deu um livre acesso. E hoje nós temos esse acesso. E o Espírito Santo, ele é o intercessor junto a Deus. Né? Sim, a Bíblia fala sobre isso, né? Sim, que ele intercede por nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis, então ele está lá. Até quando nós não temos o que orar, no sentido de eu estou tão cansada, eu estou tão desanimada, tão desestruturada psicologicamente, emocionalmente, que nem palavras saem à hora de orar. Mas o Espírito Santo, ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo o que se passa. E com choros e gemidos, ele vai levar a nossa oração até Deus. E um outro aspecto que eu gostaria de deixar também para a gente poder tá encerrando o nosso vídeo, é que o versículo que nós lemos fala que Elias, ele era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito aos mesmos problemas. Então, apesar de ele ser um profeta, ele era como nós. E volto naquilo que eu comentei. Não precisa de uma pessoa diferente, uma pessoa mais santa, não.
Somos nós É claro temos esse acesso. é claro que é de extrema importância a comunhão entre os irmãos Sim. dentro da igreja, a oração de um pelo outro. outro. Isso com certeza nós somos totalmente de acordo, nós sabemos que isso está na palavra, né, que isso é verdade. Porém, não é somente Deus quer a nossa oração diretamente com Ele. Ele quer o nosso relacionamento, porque eu não vou me relacionar com Deus pelo Éder, o Éder não vai se relacionar com Deus por mim. Tem que ser Nós podemos pedir, eventualmente, um pelo outro, mas constantemente a nós oração estamos aquele orando momento, um pelo né, outro. de relacionamento individual com Deus. Exatamente. Conversar, ouvir de Deus. Muitas vezes você até eu tenho tido essas experiências, durante o meu tempo de oração, às vezes eu fico ali alguns minutos, quieto ali, só pensando, não falo. Sim, porque nós também temos isso faz que parte ouvir. da oração, porque a gente às vezes tem aquela ideia de coração, falar. Não é estar repetidamente, com falar Deus. sempre a mesma coisa. Eu muitas vezes estou com a Jaque conversando, tem horas que a gente está sozinho ali, nós dois só quietinho, junto. Não estamos conversando, mas estamos juntos, estamos nos relacionando, estamos tendo intimidade. E é assim com Deus. Sim. É estar com Ele, não é só orar para pedir, mas estar com Ele, orar para conhecê-lo mais, né? Para que Ele vá ganhando nosso coração e vá transformando a nossa vida. Sim, então é muito importante nós dedicarmos um tempo à oração, prestarmos muita atenção nas respostas do Senhor, que às vezes nem sempre vem conforme a gente quer, né? Nós já passamos por isso também e a gente tem que aceitar, porque independentemente da nossa opinião, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, sabe do amanhã, sabe do porquê que tem que ser assim e devemos respeitar e ser fiéis a Deus. E não esqueça, sempre quando estiver orando, encerrar a oração da forma como Jesus encerrou. Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua, porque o Senhor é soberano e o Senhor sabe o melhor para a minha vida, mais até do que eu mesmo. Exatamente. Então que a gente possa lembrar disso, possamos praticar a oração, possamos aumentar a nossa intimidade com Deus e eu garanto que Ele vai continuar abençoando a vida de cada um. Amém. E vamos ter essa experiência, esse momento e vamos ser vai ter muito a acrescentar na nossa vida. Sim. E o nome do Senhor vai ser sempre glorificado na nossa Amém. Vida através disso. Vamos fazer uma oração? Vamos, para poder encerrar. Sim. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento juntos. Obrigado por esse tema que o Senhor trouxe no nosso coração, por esse compartilhar. Que realmente nós possamos exercitar a nossa intimidade, o nosso momento com o Senhor e possamos buscar o Senhor por quem o Senhor é. Queremos conhecê-lo mais e que o seu amor e o caráter de Jesus Cristo aumente mais em nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor e o Espírito Santo possam estar abençoando cada um de vocês, falando aos vossos corações, que vocês possam estar atentos, né, às palavras dele, às respostas dele, e que os corações de vocês sejam tenham no coração a vontade que está no coração do Senhor também. Então, até a próxima, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, comentários, a gente gostaria muito que vocês se relacionassem, interagissem com a gente, ok? Deus abençoe a semana de vocês e uma ótima noite, um ótimo fim de tarde, uma ótima manhã, né? Dependendo de quando vocês forem assistir. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Um abraço a todos, até a próxima. Adorar a Deus no vale ou
pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo.